Olá, eu quero lhe dar as boas-vindas nessa aula nossa de número 11 sobre projetos de vida. Na aula 10 nós fizemos uma apresentação mais panorâmica, mais ampla, e hoje nessa aula número 11 e na próxima, na aula número 12, na verdade eu as dividi em duas partes, mas o tema é o mesmo, a montagem do projeto de vida. E vem também esses dois momentos ao encontro das outras 10 aulas anteriores que nós tratamos sobre coaching, sobre personalidade, e agora é o momento de começarmos a unir e a reunir os vários tópicos tratados. Pois bem, na aula 10 eu expliquei para você, internauta, que um projeto de vida é de extrema importância para uma pessoa que quer evoluir, para uma pessoa que quer progredir, para uma pessoa que quer obter resultados mais satisfatórios, seja a pessoa jurídica, ou seja, as grandes organizações, as empresas, o comércio, uma pessoa jurídica, seja uma pessoa física, independentemente da sua profissão, independentemente das suas atividades, sempre é possível melhorar. Então, o coach vai ser aquela área multidisciplinar, como eu lhe expliquei na aula número 1, que vai tratar de onde você vem e para principalmente onde você vai. O coaching vai lhe oferecer as técnicas, os recursos e os mapas, no caso, o projeto de vida, que vão lhe ajudar a concentrar esforços, a manter foco naquilo que é importante, a direcionar aí a sua energia, a sua criatividade, os seus pensamentos, a sua vida afetiva em busca dessa realização. Então, eu costumo muito dizer, seja em aulas online como essa, seja em encontros presenciais físicos, que coaching não é magia, é tecnologia, é técnica, é transformação por meio do trabalho, é o emprego das técnicas, é o emprego das teorias, dos fundamentos multidisciplinares, direcionados para que você alcance aí sim os seus objetivos. Nessa aula número 11, eu já inicio apresentando a você alguns itens que são de extrema importância. Eu quero te convidar depois a colocar isso num papel, seja na agenda, num planner de matéria física, seja no bloco de notas do seu smartphone, de modo que você consiga aí sim ter uma visualização melhor. Nós somos do século XX, do século passado, fomos alfabetizados no papel, então a imagem é extremamente importante para que você entenda aí o processo. Não basta apenas ouvir, é necessário que você também veja, que você também leia, seja na forma digital, seja na forma impressa. Só que na impressa tem uma outra vantagem. Se você escrever, você reforça, você força pela segunda vez, você formata pela segunda vez a ideia do que está sendo visto e do que está sendo escrito. Então, geralmente eu recomendo que você, além da forma digital, que você tecle, que você digite, que você também escreva. Aí sim conseguimos ter a formação completa na sua mente do seu projeto de vida, tá bom? Então, vamos lá. O nosso primeiro item de um projeto de vida, por incrível que possa parecer, é você ter sonhos. Sim, você sonhar. Hoje em dia parece que as pessoas, no meio do corre-corre, dos compromissos, deixaram de sonhar. E essa capacidade, que eu já tratei isso na aula sobre os recursos cognitivos, a imaginação tem um papel extremamente importante na construção do seu projeto de vida, tanto que é o primeiro item. E aí eu quero que você dedique depois uma atenção a esse item, que são os sonhos. Quais são os seus sonhos? Se você pudesse e tivesse o poder de realizá-los, quais eles seriam? É muito interessante porque as pessoas querem ter o poder de materializar, por exemplo, os seus sonhos, sejam eles quais forem. Mas muitas não sabem o que sonhar. Muitas desistiram.
muitas perderam aí o caminho, a rota e não sonham mais. Pois bem, eu lhe digo que é de fundamental importância que você sonhe, que você tenha sonhos, né? Que você utilize a sua imaginação para descrever, na forma de um rascunho mesmo, o que você quer ser, o que você quer ter e o que você quer fazer da sua vida daqui para frente. Vamos supor que uma pessoa sofra um acidente muito grave e ela esteja no hospital, ela foi prontamente atendida e ela se encontra entre a vida e a morte. E entre a vida e a morte, esse limiar, ela tem uma visão em que ela se vê diante de um anjo e esse anjo lhe diz o seguinte: você vai voltar e você vai ter uma nova chance para reconstruir a sua vida. E essa pessoa volta à consciência e ela tem o direito de repensar o que ela quer ser daqui para frente. Não importa, meu querido, minha querida, o que ela foi. Ela pode pensar, ela pode sonhar no que ela quer ter para a sua vida, não importa o quanto ela teve ou o que ela não teve. E ela pode escolher o que ela quer fazer daqui para frente. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer. Então, esses 3 verbos são imperativos. Eles me impelem para uma atividade, para uma função. Eu não posso responder por você. O seu companheiro, a sua companheira, também não pode responder por você. O seu médico, o seu advogado, a sua advogada, a sua psicóloga, o padre, o pastor, o ministro religioso, nem os seus filhos, nem os seus pais, nem os seus amigos podem escolher para você quais devem ser os seus sonhos. Isso deve ser resultado de uma escuta interior. Quais são, meu querido? Quais são, minha querida, os seus sonhos mais íntimos? Não responda para mim, não diga para ninguém. Ouça a si próprio, né? Aquela relação intrapessoal. Ouça, em primeiro lugar, o que você gostaria. Vamos supor que você fosse aquela pessoa que saiu do coma e tem uma nova chance de viver, com a vantagem de não ter passado pelo trauma do acidente e agora você poder reconstruir a sua vida. Então, reserve alguns dias, se for necessário, algumas semanas, para você ter claramente, se ouvir, o que eu quero ser daqui para frente, o que eu quero ter daqui para frente e o que eu quero fazer daqui para frente. Este é o primeiro item do seu projeto de vida. Depois ele vai estar amarrado com outros elementos também do projeto de vida, principalmente com os seus objetivos e com as suas metas, tá bom? Vamos para o segundo item. O segundo item é você definir quais são os seus papéis. Na teledramaturgia, né, nas artes cênicas, por exemplo, na televisão, no cinema, no teatro, o que é um papel? É uma performance que o ator ou atriz em questão interpreta, dando algumas características da personalidade sobre aquele personagem fictício, tirado de uma música, tirado de um livro, de um contexto, de um depoimento, né? É muito interessante isso. Só que você e eu, também na vida real, nós cumprimos papéis. Sim, nós temos papéis. Então, para o coach, o que é um papel? Papel é uma responsabilidade que você assume perante uma ou mais pessoas em busca de um fim. Um exemplo de uma responsabilidade que você assume perante uma ou mais pessoas em busca de um fim. Você tem filhos? Talvez tenha um menino, talvez tenha uma menina, talvez tenha mais de um filho, não importa. Se você tem um filho ou uma filha, ou mais de um filho ou mais de uma filha, você já possui inerentemente a existência deste seu filho, dessa sua filha, um papel, qual seja o papel de pai
ou um papel de mãe. Percebe? É a responsabilidade que você tem durante toda a sua vida, né, ou grande parte dela, sobre aquela pessoa que lhe justifica o papel. Se você tem o privilégio de ter pais vivos, né, o papel de filho é uma responsabilidade que você tem, tão somente você para com o seu pai ou para com a sua mãe, para aqueles que você considera como seu pai para com a sua mãe. Você tem irmãos? Da mesma forma, você tem uma responsabilidade para com aqueles que você os entende como seus irmãos. Então, se você pegar esse conceito que eu lhe dei e for atribuindo ao que você faz durante a sua vida, esses são os seus papéis. E é muito interessante que você coloque também na sua relação, na sua lista, no seu planner, quais são e quantos são os papéis que você tem. A título de exemplo, nessa aula eu vou te dar algumas ilustrações. Vamos lá? Você aceita? Então vamos lá, já falamos. O papel de pai ou de mãe, o papel de filho ou de filha, o papel de cônjuge, companheiro ou companheiro, de marido ou de esposa, caso você viva matrimonialmente com alguém, o papel de amigo, né? Às vezes a gente esquece esse importante papel. O papel de funcionário, caso você tenha um vínculo, você trabalhe numa academia, numa clínica, numa empresa, num consultório, caso você seja um prestador de serviços em relação aos seus clientes, caso você gere um determinado produto, você tem um papel específico dentro de toda essa cadeia. O papel, se você participa de alguma associação, amigos de bairro, existe um papel. Se você participa de alguma ONG ou de alguma instituição filantrópica, também. Há pessoas que ajudam como voluntários num determinado empreendimento social, defendem alguma causa, o meio ambiente, o menor abandonado, moradores de rua, né? Se você ingressou nesse movimento, você tem um papel. E há pessoas que dependem do seu pleno cumprimento neste papel. Você não foi obrigado a entrar naquela ONG. Você não foi obrigada a entrar como voluntária numa atividade pastoral da sua igreja, mas você quis. Se você assumiu esse papel, meu querido, minha querida, eu tenho duas informações. As duas são boas, fique tranquila, fique tranquilo. Você tem pessoas que dependem do seu trabalho, da sua boa vontade, da sua simpatia, e elas merecem. Há muitas pessoas que possuem muito menos do que nós possuímos, que têm uma vida muito mais sacrificada. O país Brasil, nosso querido Brasil, é ainda um país com grandes deficiências, ele necessita de muita solidariedade, e é claro que a iniciativa que você faz em querer ajudar é muito bem-vinda. Eu só preciso que você entenda que para cada papel que você tem, isso vai demandar um tempo e isso vai demandar uma determinada energia. Alguns papéis são eternos, são permanentes. O papel de pai e o papel de mãe. Quantos anos tem o seu filho? Quantos anos tem a sua filha? Quantos? 4? Ah, não entendi bem. 14? Ah, 24? Ou, desculpa, 34? Não importa. Se o seu filho tem 4 anos, se o seu filho tem 44 anos, você sempre vai ser pai e você vai sempre ser mãe. Não existe essa fala, né? Não, Luiz, agora é minha ex-filha, não quero saber mais. Não existe isso. Da mesma forma, filho, filha, né? Eu sou um ex-filho, né? Meu pai não é mais meu pai. Existe isso. Alguns papéis são eternos, são permanentes. Enquanto você viver, você vai ter esse papel. Outros papéis são transitórios. Por exemplo, um vínculo empregatício ou um trabalho home office que você presta. Nas duas condições, esse papel é transitório. Pode durar 5, 10, 20. Há pessoas que têm 30 anos de empresa. Um dia esse papel vai terminar. Ou por rescisão, ou pela sua decisão em rescindir. Ou você muda de empresa, muda de tarefas, muda de papel. Então, algumas funções são transitórias. Por exemplo, Luiz, até o ano passado eu não tinha problemas, tinha tempo,
e atuei como voluntário naquela ONG. Esse ano eu pedi para sair, porque eu não estaria sendo justo no atendimento a essas pessoas. Não tem problema nenhum. Você deixou de cumprir esse papel. Mas o importante dentro do nosso projeto de vida é você delinear quais são esses papéis. Porque, de uma certa perspectiva, nós vamos ter que depois alinhar tudo isso dentro do tempo. Nós vamos ter que estabelecer alguns procedimentos para você organizar, priorizar o que é mais importante, né? Valorizar aquilo que é urgente. Se você não sabe quais são os seus papéis, sua vida vira um atabalhoado de coisas. Você fica perdido, não sabe, não consegue respirar, fica um desespero, ansioso. Calma, vamos expor, né, direitinho quais são os seus papéis. Então, o que eu já falei até agora nesses minutos? Primeiro, a importância de você sonhar, de você definir quais são os seus sonhos. Segundo, a importância de você explicitar quais são os seus papéis. E é só você que pode fazê-lo, né? Eu imagino até que, se você nunca parou para pensar nisso, que tem papéis que você talvez nem imagine, né, que você assumiu e que você exerce esse papel e nem você se dava conta disso, né? Por exemplo, o papel de amigo. Há uma responsabilidade muito grande. Tanto é que você tem poucos amigos, você tem mais colegas e menos amigos. E tem que ser assim, porque amigo é uma coisa muito especial, tem um valor muito grande, poucos amigos, porém bons, né? Poucos amigos, porém éticos, poucos amigos, porém aqueles que gostam de você, que são amigos pelo que você é, e não pelo que você tem ou pelo status que você pode proporcionar. Terceira etapa do nosso projeto de vida é o item, vamos dizer assim, é a parte, vamos dizer assim, que você tem que pensar um pouquinho. É um item muito querido, mas não tão simples de ser definido, que é o item missão. Missão. E eu já lhe pergunto, internauta, você que me acompanha aqui nessa aula sobre coaching e aspectos da personalidade. Qual é, meu caro, qual é, minha cara, a sua missão nesta grande escola chamada vida? Qual é a sua missão neste mundo? Opa, é uma pergunta que eu falo até com uma certa lentidão para você pensar, porque não é uma pergunta simples. E para você responder qual é a sua missão neste mundo, você tem que saber quais são os seus sonhos, você tem que saber quais são os seus papéis neste mundo, para depois você definir qual é a sua missão. Eu não tenho elementos para responder isso, eu posso te ajudar, né, com algumas perguntas. O que você veio, por exemplo, fazer neste mundo? Qual é a sua missão? O que você pode acrescentar para as pessoas que dependem de você? Qual o significado da vida para você? Então, essa pergunta eu entendo que seja extremamente necessária que você pense aí pelo menos algumas semanas. E mesmo assim, depois dessa semana, você não vai ter uma resposta clara, você vai ter alguns indícios. Calma, é assim mesmo, na medida que nós vamos trabalhando o projeto de vida, na medida em que nós vivemos um projeto de vida, as coisas vão se clareando. Fique tranquilo, fique tranquila. O importante é que você comece a pensar nisso. Você não vai ter daqui a 2, 3 semanas uma nova luz e não, agora eu sei qual é a minha missão. Não, calma, calma. Você viveu até aqui todos esses anos sem saber que você tinha uma missão. Não é em 3 semanas que você vai definir, mas você começou o questionamento. Isso é importante. Então, primeiro item, você estabelecer os seus sonhos.
2, você estabelecer explicitar os seus papéis. 3, responder aí qual ou quais são os seus indícios que te levem a te definir qual é a sua missão. Na próxima aula, né, logo em seguida a essa, eu vou falar, dentro desse projeto de vida, nós vamos continuar a nossa conversa, eu vou falar em objetivos, eu vou falar em metas e eu vou falar em estratégia, ok? Pense com todo carinho, pense, tem muita coisa importante nesse vídeo e nós retomamos daqui a pouquinho na próxima aula, tá bom? Um grande abraço, te aguardo!